o fator de estresse, ele é um fator hoje, que eu digo, dos AVCs em torno de uns 50%. É muita gente tendo AVC por causa de estresse. O que eu observo, falando agora empiricamente, tá, gente? O que eu observo é que existe uma quantidade de pessoas muito novas, muito jovens, nas quais o estresse é a principal causa, né? Mas, assim, é difícil estar falando isso, assim, pelos pacientes que chegam até a mim. Não estou sendo nada científica nesse aspecto, tá? Então, eu só estou falando, assim, da minha experiência, tá? Então, eu acho que essa questão também que você falou da pessoa achar que está sabendo o que está fazendo com a alimentação também é uma coisa importante que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas só tem mais uma pergunta. O Charles me perguntou aqui se você ficou com alguma sequela. Só para eles te conhecerem bem e entender. Foi até um outro paciente até que eu atendi com AVC também me perguntou. Eu diria 95% já assim, é normal, né? Mas às vezes eu percebo, às vezes quando eu vou fazer uma caminhada, igual ontem eu fiz uma caminhada próxima aqui da minha casa, eu às vezes tentando caminhar em linha reta, às vezes eu dou umas meia tombeadas, entendeu? Não que eu me sinto como se fosse, eu perco um pouquinho o equilíbrio. Isso daí, às vezes, assim, se eu estiver caminhando normal, na rua, tudo bem, mas se eu fizer uma caminhada mais rápida, eu sinto que às vezes eu perco o controle disso daí. E eu tenho certeza que deve ter alguma correlação, né, com o AVC que eu tive também. Mas assim, só para poder concluir essa questão do AVC em 2010, até hoje os meus médicos, eles não sabem por que eu tive AVC. Eu passei por 2 neurologistas, né? Eles não sabem. Então, assim, no primeiro AVC, a gente ficou sabendo onde foi. No segundo AVC, descobrimos exatamente onde se iniciou. Mas a gente não soube a causa. Então, o que acontece? Eu falo para todo mundo que teve AVC. Não fica muito preso exatamente por que aconteceu comigo, né? Por que tinha que ser comigo? Aonde que aconteceu, qual foi a causa, porque às vezes você não vai encontrar respostas. Eu acho que você tem que pensar de hoje para frente, né? Por essa questão de melhorar a alimentação, né? Fazer a prevenção, enfim, e tudo mais. Sim. Isso é uma dúvida de muita gente que fala assim, eu não tinha nada que se encaixasse no fator de risco e eu tive AVC. Não tinha nenhuma alteração de formação arteriovenosa, enfim. E tem muita gente que fala, eu não sei por que eu tive AVC, não conseguiram identificar exatamente a causa, né? Então, provavelmente, se eu não tivesse tido o segundo, você não saberia nem exatamente onde teria sido esse AVC, né? Onde que foi esse AVC. Exatamente. Então, eu acho que é importante saber, até mesmo para a gente guiar a questão dos comprometimentos. Mas eu concordo com você na questão da gente não ficar muito preso a isso, né? E aí pensar de ter uma ressignificação. Eu sempre falo isso. Exatamente. Eu acho que essa ressignificação é o que importa em todos os aspectos. E também na nutrição, na questão alimentar. Sim, né? sim. Não, sem dúvida nenhuma, porque a gente fica numa depressão tão grande. Durante muito tempo eu fiquei com muita raiva, assim, entendeu? Aquilo me consumia internamente, aquilo fazia eu gastar energia por uma questão errada, né? E quando eu passei a fazer a ressignificação daquilo dali, eu fui começando a entender um pouco mais e vão tocar a vida, vão para frente, vão para frente, entendeu? Eu vejo muito isso nos grupos. Nossa, aconteceu comigo, mas por que aconteceu? Aí fica aquela lamentação. Eu entendo, o psicológico está muito abalado. Eu passei por isso, entendeu? Fica realmente assim, destruído, nem abalado. Mas assim, precisa dar um passo à frente. E a alimentação, ela é primordial para isso. A alimentação mais saudável, mais específica. Por quê? Se num momento frágil como esse, você tem uma alimentação fraca, uma alimentação não muito nutritiva, aí que você vai cair na depressão. Por quê? Vai faltar uma série de nutrientes ali que previne a depressão. Então, assim, você teve AVC,
Você fica naquele quadro, você passa a se alimentar menos, você passa a ter deficiência de nutrientes, aí você já começa a desempenhar um quadro de depressão, aí você não consegue dar o primeiro passo para você fazer uma fisioterapia, né? Ou até mesmo aquele primeiro passo de falar assim, nossa, eu preciso melhorar, vamos fazer uma alimentação mais saudável, mais específica para mim e tudo mais. E eu falo também até para... preciso de nutriente para o músculo responder da melhor forma possível, do sistema músculo-esquelético funcionar, né? Então, em todos os aspectos, não só pela questão psíquica, né? Então, os nutrientes, ele é necessário para todos os nossos sistemas, né? Então, para ter uma recuperação, uma resposta mais adequada, a gente tem que tentar aí, né, fazer com que esses nutrientes cheguem da melhor forma possível. Então, isso já responde um pouco do que eu ia te perguntar agora, do porquê cuidar da alimentação, né, pós-AVC. Então, eu acho que esse seria o início, né? Tive o AVC, primeira coisa, gente, os nutrientes vão te ajudar a sair dessa força, dessa depressão, desse estado aí né, de desespero que acontece pós-AVC e te dá gás também para você se movimentar, né, João? Sim, sim.